Tenho uma pergunta para vocês. Qual impacto teve a saída do Rodrigo Caetano no desenrolar da história do Filipão no Atlético? Para mim, enorme. Também. Habla about. Fala. Hoje não sei se vocês conseguiram ler a coluna do PVC. Uma coluna Você colocou no nosso grupo. É uma coluna interessante. O PVC é um companheiro nosso de muitos anos, Muito aqui, querido. extremamente querido por todos da bancada. Já participou com a gente no FDP. E ele colocou na coluna dele que o Filipão ficou completamente isolado desde que o Rodrigo Caetano saiu. Que ele não tinha mais uma pessoa do lado dele para ajudar a administrar todos os problemas que envolvem o futebol. Que ele ficou sendo, o Filipão, ficou sendo o grande escudo para tudo. Que ele não tinha mais uma pessoa ao lado dele para apoiá-lo tanto como ele necessitava. Lembrando que assim, um trabalho vencedor do Filipão recentemente no Atlético Paranaense, a carga ficava muito em cima do Tua, né? Que, aliás, foi demitido por vendetta do presidente do Atlético Paranaense, porque estava fazendo um ótimo trabalho. E aí ele ficou com raivinha que o Filipão foi embora e demitiu o Turra também. Isso. Não é? Isso aí. Então, assim, eu imagino, né, o Filipão sempre teve do seu lado, né, profissionais que o apoiassem ou que dessem a ele, de repente, aquele famoso... Calma aí. Dá uma segura. Dá uma segurada aí que a gente vai, né? Por temperamento explosivo, que seja, ou qualquer coisa Numa assim. outra época, o Murtosa. Murtosa. Né? Numa outra época e agora... Num outro. E dessa vez talvez não tivesse essa pessoa, né? Ou não tivesse ninguém disposto ou preparado, ou com autoridade suficiente para chegar para um cara do tamanho do Filipão, campeão do mundo, e falar: o senhor está errado. Você não pode chegar na frente da câmera e se dirigir assim à sua torcida. Eu nunca trabalhei com o Filipão, nunca tive essa oportunidade. Mas ele me parece, Bob, ser um gestor de grupo que ele dá muita liberdade para todo mundo que trabalha com ele. Isso, ele me passa essa impressão, né? Que ele internamente ele tem uma postura bem diferente desse Filipão meio ácido que a gente andou vendo. Como atleticano, eu gostaria muito de ver um Lucas Gonçalves, por exemplo, assumir o Atlético e dar certo. Só que a torcida não vai ter 1/10 da paciência que teria ou que tem com um cara que já Tem nome. tem um nome e uma rodagem no mercado, CJ. Então, assim, Thiago Largue. Começou muito bem, não sei o quê, papapá. Começou ali, o que o dirigente faz? Porque começa a sobrar pro dirigente. Pressionado, O cara não tem envergadura para tomar porrada, igual o Filipão tem, igual o Luxemburgo tem, igual o Abel Ferreira tem, Então, igual o Renato tem. Então, precisa ver qual que é a curva que o cara... Porque a gente também... A gente também não pode deixar de citar o seguinte: é preciso uma curva de aprendizado para chegar em determinado lugar, né? Sim. Eu acho o Thiago Largue um cara sensacional, bacana, gente boa. Aconteceu com o Rodrigo e tal. Santana também, no Mas Atlético. assim, é uma curva de aprendizado, né? O cara não pode sair. E a gente viu isso com ídolos do futebol mundial. O cara saiu das 4 linhas, sentou no banco do lado e achou que já era o melhor treinador do mundo. E não é assim que funciona. Vamos pegar um treinador, tá? Vou pegar o Thiago Largue, tá? Eu ia falar o Rodrigo Santana é meu amigo, não vou citar o Rodrigo Santana. Vamos pegar o Thiago Largue, tá? Que mostrou conhecimento, que começou fazendo um bom trabalho. Se o Thiago Como Largue... analista de desempenho, Sim, né? sim. Para virar treinador de um time do tamanho do Atlético, Sim, Precisava passar por você. Concordo com né? você. Mas vamos pegar o Thiago Largue e vamos imaginar que o Thiago Largue tivesse começado o ano com esse elenco que o Atlético tem. Eu ouso dizer que o desempenho dele seria melhor do que o que aconteceu até agora. Só que é um trabalho, um exercício aqui de achismo, né? É de muita desconfiança de cima dele. Por quê? Porque tá com fome, porque tá mais atualizado. E os treinadores mais velhos não gostam dessa palavra, mas tá mais atualizado, tá mais estudado, sabe? Tá mais inteirado, tá assistindo mais jogo, tá correndo atrás do dinheiro ainda não tem, sabe, a fama que os outros têm. E o Rodrigo Santana falou isso pra gente aqui, não sei se foi aqui ou em off, assim,
Cara, a gente que não tem nome, você tem que matar um leão toda semana. Eu ganhei o jogo, ufa, agora eu tenho emprego por mais uma semana. Eu ganhei outro, ufa, eu tenho emprego. Ah, eu perdi. Opa, todo mundo tá de olho em mim. Perdi a segunda. Se eu não ganhar na terceira, Então eles vão mandar embora. Então agora veja o dilema. E eu quero colocar a nossa audiência nesse dilema. Se você tem um treinador que está começando, ele não tem estofo suficiente, ou seja, ele não tem experiência suficiente, portanto ele não tem a confiança do torcedor de um clube do tamanho do Atlético. Cruzeiro, do América, do Grêmio, do Flamengo. Então vou te dar o exemplo do Thiago Carpini Ok? no São Paulo. Ele não tem isso, então é uma aposta e qualquer escorregadinha, o negócio fica feio pro lado dele. E o cara que tem, não tem mais saco para fazer? Não necessariamente os dois. O jovem tem mais saco para fazer e o mais experiente não tem. Não indifere, na minha opinião, de tempo de trabalho. É o tesão que o cara tem, a motivação, é a empolgação que o cara tem, e isso é individual. E eu não consigo medir, não consigo mensurar isso em outra pessoa. Isso é uma coisa que eu consigo tirar de mim mesmo, individualmente. É isso aí. Eu só consigo medir a minha motivação e a minha empolgação. A do outro é subjetivo. Grande resenha. Isso é uma discussão muito legal. Eu quero pegar uma carona no que você falou do Thiago Largue, que é perfeito o que você falou. Quando o Dodô fala assim, o Thiago Largue, ele tem que ganhar no domingo para ele sobreviver mais uma semana. O grande treinador como o Filipão, ele não tem que ganhar domingo, ele tem que ganhar o campeonato. A diferença é essa, porque ele tem esse lastro para ele perder no domingo. Ah, mas é o Filipão, daqui a pouco o time vai se acertar. Segunda coisa que eu quero concordar com o Dodô, quando ele disse que o Lucas Gonçalves seria talvez a melhor opção para essa final de campeonato. E aí, hoje eu estava lembrando, lá em casa, um pouco antes de eu chegar no Cruzeiro, Dodô, você vai me ajudar com as datas aí, com os placares, você, CJ e o Bob. Quando, em 2007, o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo da final para o Atlético, aquele famoso gol 4-0. do que o Fábio tomou de costas e tal, chegou no vestiário após o jogo. O Paulo Autuori, que o ambiente não era bom, tinha muito problema de disciplina e tal, e aí a diretoria do Cruzeiro resolveu dispensar o Paulo. E tinha um segundo jogo, uma semana depois, com o Cruzeiro com uma desvantagem enorme no placar. O Cruzeiro praticamente ali já definiu que seria na sequência o Dorival Júnior, que ainda jogava a final do Campeonato Paulista pelo São Caetano naquela oportunidade. O que o Cruzeiro fez? Pegou o Emerson Ávila, com um time que sofreu vários desfalques no primeiro jogo. Ele teve que montar uma zaga lá, se eu não me engano, com os meninos da base. E o que aconteceu no segundo jogo? 2-0 para o Cruzeiro, ainda teve um jogador expulso. Teve um jogador expulso. Por que, CJ? Porque o Emerson, mesmo sendo um coadjuvante, como o Dodô falou, cara, ele é um cara que estava lá dentro e ele sabia de tudo que estava acontecendo e os problemas que aquele grupo tinha. E ele conseguiu juntar. Você contratar um treinador agora. Ok, faltam 10 dias para o primeiro jogo da final. Até esse cara chegar em BH. Entender o que é o Atlético. Entender tudo que está acontecendo. Ainda mais se for o Milito, que é o nome mais comentado hoje. Um argentino que provavelmente nem estava acompanhando o Campeonato Mineiro. O grau de dificuldade dele seria muito maior, Bob.